boa noite. Vamos iniciar mais um estudo. Hoje é um dia, né, muito feliz para nós, que a gente vai iniciar aqui direto a leitura do Céu e Inferno, que nós finalizamos, né, os estudos do Nem Céu nem Inferno. E hoje a nossa proposta é iniciar aqui a obra que Kardec preparou para nós, junto com os espíritos. Nós vamos começar da página 11, da apresentação, né? A gente está usando, para quem, né, acompanha depois pelo YouTube, a gente está usando este livro, que é a tradução do Emanuel Dutra, pela Federação Espírita André Luiz, né? A obra autêntica de Kardec. E muito feliz em poder iniciar esse estudo, né? Tão importante para nós espíritas. Alguém quer ler a apresentação para a gente? Eu vou ler só a apresentação, não vou forçar. Tá bom, Cê. Obrigada. Apresentação. O lançamento dessa inédita tradução da primeira edição original de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, pela editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, é uma importante contribuição para o processo de restabelecimento do Espiritismo e de sua proposta original resultante do avanço historiográfico que atualmente vivenciamos. Foi nessa obra que Allan Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. Essa doutrina está demonstrada em forma de tese em sua primeira parte, resumida no capítulo 8, sendo validada pelos exemplos da segunda parte. O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta as diferenças entre a metafísica do Velho Mundo, que era dogmática, a metafísica elaborada por filósofos e pensadores e, por fim, a metafísica experimental do Espiritismo, quanto às leis gerais da moral são deduzidas dos milhares de comunicação dos espíritos nas mais diversas fases evolutivas. Em seguida, apresenta sua moral de liberdade, moral da autonomia, lei universal do mundo espiritual. Pouco após o lançamento do livro, Kardec realizou um trabalho mediúnico privativa no dia 8 de outubro de 1865, quando registrou as falas do sonâmbulo lúcido Senhor Morim, que serviu de instrumento para a comunicação. Pergunta: vejamos agora o que passou, agora que já passou algum tempo desde a publicação do meu último livro, O Céu e o Inferno. Conte-me um pouco qual impressão foi produzida no público. Aí vem a resposta. Do número total de vendas, há bem um terço e ainda mais nas mãos dos jesuítas. Não se sabe por onde atacá-los, eles estão muito confusos. São pegos e chicoteados com seu próprio chicote. Eles pensam, é apenas um texto do nosso ensino. Kardec cita, não podemos dizer nada. Com a pena à mão, atacam a segunda parte da obra. Exemplos. Mas, quando se trata de falar da primeira doutrina, dizem, impossível. É muito difícil refutá-la. É tão difícil que rói as unhas e as dos jesuítas estão tão mordidas que, de tigres, transformaram-se em gatinhos acuados. Há um grande sentimento de medo manifesto pelo silêncio geral.
Eles temem, mas não saberiam renunciar a um domínio que é sua ruína, a todas essas reverências dadas a todos esses que se consideram reverendos, o seu orgulho e suas riquezas. E, no entanto, fazem concessões duras e, ainda sem ver todo o perigo, pressentem a catástrofe. Cada uma de suas palavras, Kardec, cada um dos seus escritos que saem de sua pena são firmes demais e expressam uma convicção profunda demais para se supor. O que fizeram os jesuítas? Apenas eles o examinaram bem, o estudaram profundamente, introduziram pessoas próximas a você que os informaram sobre tudo. Extrato de manuscrito pertencente a Allan Kardec, Sedor, Kempf, 1865, 10/8. Alguém pode continuar? Eu queria só fazer um comentário. Eu grifei aqui, né? Parece que o Espírito está falando que no entendimento dos jesuítas, eles estão percebendo que é muito difícil refutar o que Kardec colocou na obra, né? E daí ele coloca aqui, introduziram pessoas próximas a você que os informam sobre tudo, né? Assim, pessoas que estavam ali no movimento espírita, dando a impressão que, né, que era espírita e tal, mas não, estava de olho, né? E outro dia, outro dia eu estava lendo o Evangelho, ali desde o começo, né? E tem algumas falas ali de Kardec, ele falando sobre espíritos que possam atacar o espiritismo. Parece que ele já previa, sabe, tudo que foi acontecendo. Daí eu lendo no Evangelho, eu falei assim, caramba, até aqui no Evangelho Kardec alertou ali nas primeiras páginas do Evangelho. E ele falando de que a opinião de um espírito, né, que merece muita atenção, e falando, destacando a universalidade dos espíritos. Aí ele falando que por mais que esses espíritos possam falar, que sendo a opinião de um, né, já liga o sinal de alerta, e ele, assim, bem claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falando de tudo que depois foi ocorrer. Então, ele sempre foi avisado, né, sobre isso pelos espíritos, né, e ele também, lógico, atento, né, eu imagino que ele conhecia muitas pessoas, ele trabalhou, ele deu aula para criança sobre a supervisão de um padre, pelo menos é o que mostra lá no filme, né, quando a gente assiste o filme. Então, ele conhecia as pessoas, né, ele estava atento. Passa a palavra. Ju, quer que eu leia? Vamos só comentar, né, aqui essa questão que ele fala, que eu acho importante, quando ele fala, né, com a pena na mão, atacam a segunda parte da obra. Mas, quando se trata de falar da primeira, que é a parte, né, da doutrina, dizem impossível. Porque os exemplos a gente vai conseguir claramente, né? E esse é um trabalho importante quando a gente estiver estudando os exemplos, que é a parte da psicologia experimental, né? Porque é a própria alma que está ali falando. Mas o que é importante é a gente saber identificar na fala, né, na escrita ali, quais são os princípios doutrinários que estão colocados nesse depoimento, porque Kardec, né, tem um objetivo de estar trazendo especificamente determinados exemplos. Valdo, quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Será que levantou sem querer? Eu quero comentar. Eu acho que eu não estudei muito ainda, não. Eu não fui adiante na obra nos exemplos, né? Mas a impressão que eu tive participando até de alguns estudos lá,
Era exatamente o que eu esperava. Você vai ter que ter a compreensão, é aquilo que eu sempre falo, na minha impressão, como é que alguém faz uma reunião mediúnica e não conhece o espiritismo como ele é? Você vai ter interpretações completamente fora do espiritismo, entendeu? Baseado na cultura que a gente tem, que é uma cultura de religiões, no caso do Brasil, de religiões cristãs, entendeu? Voltadas para o Cristo, e que deturpam, que falam o oposto que aparece na doutrina. Então, como é que você vai pegar esse conhecimento e vai entender um espírito falando? Você vai entender dessa forma. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente vai ter na segunda parte é de fazer essa leitura relembrando o que a gente aprendeu, até porque é recente, né? A gente está aprendendo até, né? A gente nunca teve chance de estudar isso como na época. Então, com certeza que é por isso que eles ficaram felizes, né? Porque eles poderiam fazer a leitura da segunda parte da maneira deles, tranquilamente, não precisavam de... Agora, como é que você vai contrapor a doutrina, a teoria, né? A teoria moral? Como é que você vai contrapor isso? E o Kardec ele vem a gente começou... também. Hein? A gente começou pela prática. Isso é fácil. Os espíritos sabem tudo, então... Por isso então, mas justamente, esse é o erro. Exatamente, né? A gente começou errado. É o erro. Aí deu ruim, né? Começou sem a ciência, né? Aí, como é que você contrapõe a ciência? Só contrapõe a ciência com outro aspecto científico. Daí, entendeu? Daí a própria Igreja Católica se perde, né? Se perde. Vocês sabem que todo o discurso da Igreja Católica do aborto é baseado nos discursos que a Federação Espírita Brasileira desenvolveu? Sabia disso? Não sabia. Eles não têm nenhuma doutrina desse tipo. Isso foi declarado, já vi declaração de bispos falando isso e agradecendo o entendimento e seguindo. E para ver que você vai reconhecer o espiritismo ali, a defesa da vida, ali de várias maneiras. A doutrina católica não tem princípios para defender. São só alguns dogmas, que aí você não consegue explicar para as pessoas. E o espiritismo explica. É um belo exemplo, ou seja, você só complementa com ciência. Você precisa ter um olhar filosófico, científico, para você combater isso. Então, essa é a dificuldade dos Anchieta, dos como é que é? Jesuítas. Dos jesuítas. Gente, mas na verdade... É que a pedra... Diga, Carmen. Não, é só com relação a um comentário que eles fizeram de que nós iniciamos o espiritismo no Brasil de forma incorreta. No início, ele não foi trazido de forma incorreta, ele foi deturpado. Deturpado. Né? Na verdade, quando ele chegou com os primeiros filósofos mesmo, ele veio de maneira... Ele não era nem religião, né? Ele era ciência, senão Dom Pedro ele era ciência. Não deixaria, como exatamente. A gente aprendeu. Não poderia nem ter surgido o movimento espírita, a federação, né, para estudar. O primeiro princípio dela foi o estudo. Começamos certo. Mas deixamos na verdade, a coisa... não começou pela federação, né? Começou por um grupo. Deus, Cristo e Caridade. Isso. Depois que houve a separação, que é o que a gente estudou, né? Na autonomia, e agora a gente está estudando de sábado, no ponto final. Mas a questão central aqui, que ele está falando, né? Porque a primeira parte não tem como se refutar. Né? Porque o que Kardec está trabalhando na primeira parte? É o edifício do dogma. As penas eternas. Ele cita aqui na apresentação, né? Ele fala metafísica elaborada pelos filósofos, metafísica elaborada pelo velho mundo e a metafísica experimental dos espíritos. Então, né? Assim, por que a metafísica se torna experimental? Porque existia dois tipos de estudo, as questões de fato e as questões de razão. Você pode ver a Deus? Não. Então, é um estudo da razão, né? Que envolve as questões de razão. Tanto que, quando você vai estudar o espiritualismo, eles vão trabalhar a faculdade da lógica, que é associada ao entendimento. E o objetivo deles é
buscar a verdade. Veja lá na Revista Espírita, agora não lembro, ou é na de 68, ou de 65, ou 63. Tem um artigo lá que chama A Verdade. Exatamente o que os filósofos, né, estão falando, o bom, o belo e verdadeiro, está lá na Revista Espírita. Né? Quando Kardec fala do movimento regenerador, ele vai trazer a reação espiritualista, né? Um novo fundamento da moral, que não se fundamenta nem castigo, nem recompensa. Né? E nem, muito menos, a moral materialista. Mas quando ele está trabalhando aqui, ó, gente, né? A primeira parte, né? Nos capítulos, o futuro e o nada, o céu, o inferno, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão, inferno pagão, inferno cristão, doutrina das penas eternas. E aí ele traz, né, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos e os demônios, intervenção dos demônios nas manifestações e a proibição de evocar os mortos, né? Então ele está desconstruindo tudo isso. Porque quando ele vai trabalhar a questão dos anjos, e também ele vai trabalhar a questão do corpo. Porque o que a igreja diz? A alma só se manifesta através do corpo. Ligada ao corpo. E o espiritualismo combate isso. E o espiritismo também. A alma não depende do corpo. Ela é material. O corpo é necessário para o desenvolvimento do espírito. Mas ele não só existe enquanto ligado ao corpo. Ele vivencia a vida espiritual. E aí, quando ele fala, né, da questão da metafísica se tornar experimental, você é a própria alma que vem falar a sua condição. Não é verdade? Como? Pela mediunidade, que é o que ele explica lá na Gênesis, no capítulo 4, no item 17. Com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, que não é uma questão de razão. Você consegue observar a manifestação da alma. Você consegue conversar com ela, compreender, né, se ela sofre, se ela não sofre, aonde ela está, como foi o passamento dela, se ela é feliz, se ela é infeliz, se existe castigo físico, se existe céu, né, como se diz na igreja, porque a ciência já tinha desconstruído. Ô, Ju, e Kardec, quando ele evoca os espíritos e fala, ele não pergunta assim, você está no céu, você está no inferno? Não. Porque quando ele coloca a primeira parte, né, falando lá do inferno pagão, inferno cristão, daí ele vai falando, né, dessas ideias, né, de céu e ideias de inferno. Aí, quando os espíritos começam a responder, a gente está com esse primeiro estudo, e Kardec, com certeza, estava com ele na cabeça. O espírito, ele está falando das percepções, sensações e sofrimentos dele, e ele tem as crenças dele, né? Então, ele vai relatar isso, né? Aí ele vai perguntando para todos. Aí, a parte que entra os espíritos superiores, daí eles vão falar como que eles veem a vida no mundo espiritual, como que são as leis, qual é a metafísica do mundo espiritual. Mas esses espíritos superiores, eles não estão nessas crenças limitantes aqui. Eles não estão. Eles já conseguiram observar o mundo espiritual. Eles são superiores. Agora, esses que Kardec evoca, eles ainda estão nessas crenças, né? Estão trabalhando com isso. Então, cada um está no seu quando processo. Quando o espírito fala, eu estou num lugar que parece o inferno, que eu estou no escuro, tá quente, aqui estou pegando fogo. Aí a gente, que você fala de estudo experimental, usando a psicologia, que aí o espírito vai falar dele, né? Não que isso exista lá. Não existe lá. Porque daí os espíritos superiores vão falar como que é o mundo espiritual. Então, mas até mesmo... Então, são dois relatos, né? É como se são dois tipos de relato, né? Da vida espiritual, né? Mas, por exemplo, quando o próprio espírito está vivendo uma ilusão, ou ele está trazendo o entendimento dele, em muitas das mensagens a gente vê São Luís vindo complementar. Né? Sim, ou às vezes o próprio guia do médium, ou ali
sempre tem um espírito, né, trazendo um entendimento sobre a fala daquele espírito. Então, é possível compreender, né? Mas, e a importância é que a gente se aperceba, né, a questão do método. Então, Kardec vai trazer nos diálogos ali o fundamento dos dogmas, e é isso que ele vai fazer as refutações. Mas como que ele refuta? Né? Ele usa a própria metafísica, a própria teodiceia. Tudo que ele vai rebater, e o próprio nome do livro nos remete a isso, né? A justiça divina. Porque, né, ser justo é um atributo de Deus. Então, em todas as circunstâncias que você vai, né, estudar a condição daquela alma, você vai ter como princípio estabelecido os atributos de Deus. Então, e aí, quando na fala dele, né? Muitas vezes, para o espírito, aquele sofrimento parece eterno, mas não é. Não existe uma pena eterna, um sofrimento eterno. Mas no entender daquele espírito é. Então, mas a questão não é só, né, a opinião do espírito, mas o que se estabelece como princípio espírita, né, dentro do estudo dessa obra, que envolve princípios metafísicos, né, Deus, a alma e o futuro da alma. Que é tudo isso que ele vai desconstruir, desde a questão, né, de como a alma é criada, a diferença dos anjos, ele vai refutar a ideia do demônio. E tudo isso que a gente vai perpassar. E fazendo uso da lógica, da razão e da inteligência que o ser humano conseguiu desenvolver naquela época e até os dias de hoje. Daí a gente, enquanto estudante agora que está pegando o trem andando, a gente tem que ter isso muito claro na cabeça para a gente fazer a nossa análise, né? Muito legal. Vamos lá? Vamos. Os documentos e fatos das adulterações. Você vai ler, Má? Vou, bem. Gente, só uma coisa. Eu vou ler a nota de rodapé, não sei o que vocês acham, né? Mas em vez de interromper o texto com a nota de rodapé no meio, eu vou ler o parágrafo todo e depois a nota de rodapé para não perder o sentido, tá? Tá bom. Tá e ótimo. Eu também pus lá no grupo, né, Cecília? Não sei se você viu o artigo da Revista Espírita que fala de provas e expiações, né? E o Lucas ainda está devendo a resposta, mas como agora eu estou direto fazendo um trabalho com ele, eu vou cobrar ele todo dia, viu, Ju? É isso aí, pega no pé dele, Má. Vou pegar no pé dele, pode deixar. Ainda ontem eu falei, amanhã eu vou estar com ele de manhã, eu vou falar de novo. Tá bom. Documentos e fatos das adulterações. Em 2017, com o lançamento de El Legado de Allan Kardec, a diplomata brasileira Simone Privato demonstrou documentalmente, após exaustivas pesquisas e confirmando antiga denúncia de Henri Sauce, que a obra A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, foi adulterada em sua 5ª edição. Isso ocorreu devido ao fato de que esta versão, com novo conteúdo, teve seu depósito legal realizado em 23 de 12 de 1872. Aí, bom, mais de 3 anos após a desencarnação do professor Rivail, em 31 de 3 de 1869. Aí a notinha número 1 de rodapé. Adulteração significa alterar as propriedades originais de algo. Neste caso, a expressão tem o sentido de contrafação, que é o desrespeito aos direitos morais do autor pela reprodução de uma obra com alteração não autorizada expressamente por ele. Nota de rodapé número 2. Conforme documento, número F/18, 3 entre parênteses, 135, página 98, de 23 de 12 de 1872, sendo o pedido de impressão realizado em 19 de 12 de 1872, conforme documento número F/18,
2 em Algarismo Romano, barra 141, página 98, fonte Arquivos Nacionais da França. De acordo com o direito autoral no mundo inteiro e desde a época de Kardec, apenas o autor tem o direito de modificar sua própria obra, razão pela qual o novo conteúdo, surgido e depositado após sua morte, é considerado apócrifo e deve ser descartado. Em vista disso, diversas instituições espíritas internacionais abandonaram a edição falseada de A Gênese e passaram a adotar a edição original. Nota de rodapé número 3. O direito moral do autor é protegido por lei. 172 países são signatários da Convenção de Berna, criada em 9 de setembro de 1886, em Berna, Suíça, sendo esse o diploma internacional de direito autoral mais antigo e adotado no mundo. No Brasil, essa convenção foi promulgada através do decreto 75.699/75. Fim da nota de rodapé. No Brasil, coube à FEAL a tarefa de lançar a edição restaurada da obra, o que ocorreu no histórico dia 26 de maio de 2018, quando, ao mesmo tempo, foi anunciada a abertura do acervo do historiador espírita Canuto Abreu, 1892-1980, contendo centenas de manuscritos originais e inéditos de Allan Kardec, que foram confiados ao Centro de Documentação e Obras Raras, CEDOR, da FEAL, e aos poucos estão sendo divulgados no portal do Projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Nota de rodapé número 4. Contribuindo para o estudo da obra de Allan Kardec, mas sem a informação de que a 5ª edição foi adulterada. A editora do Centro Espírita Leon Denis, CELD, do Rio de Janeiro, lançou a obra A Gênese em julho de 2008, feita com base na 4ª edição. Como da primeira à 4ª edições, Kardec publicou-as com conteúdo idêntico, todas são originais. Paralelamente, realizaram-se outros esforços para a recuperação histórica em torno do Espiritismo. Em 2016, havia sido lançada a obra Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, revelando o contexto cultural do surgimento do Espiritismo, quando o conhecimento científico oficial na França e em vários países era o espiritualismo racional, tratando o ser humano enquanto alma encarnada por meio da psicologia experimental, sem misticismos ou dogmas. O estabelecimento das ciências filosóficas na universidade e em todo o sistema de ensino francês criou condições extremamente favoráveis para o surgimento do espiritismo. Foi a reação espiritualista. Se alguém quiser interromper, é só dar um alô, tá, gente? Essa obra também apresenta a tese segundo a qual a teoria moral espírita original era da autonomia, tema de enormes repercussões doutrinárias e sociais que foi aprofundado em 2019, no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do mesmo autor. Tendo surgido a suspeita de adulteração da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, tomamos a iniciativa de realizar pesquisa in loco, o que foi feito por Lucas Sampaio na cidade de Paris, durante o mês de setembro de 2019, após obter orientações de Simone Privato, que havia feito a pesquisa anterior e desta vez não poderia viajar. Nos arquivos nacionais da França, após longa pesquisa sobre os livros de declarações de impressor e de depósitos legais, ficou provado que a 4ª edição de O Céu e o Inferno, contendo profundas alterações doutrinárias,
teve sua impressão solicitada em 9 de julho de 1869 e seu depósito legal realizado em 10 de julho de 1869, quase 4 meses após a desencarnação do professor Rivaio, o que configurava evidente adulteração. Felizmente, apenas as 2 obras finais, O Céu e o Inferno e a Gênese, foram adulteradas, e o conteúdo correto e original é o de suas primeiras edições. Todas as outras obras da codificação, o Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, estão absolutamente intactas em suas edições francesas, conforme atestaram os registros oficiais e a comparação dos textos. Nota de rodapé número 5, conforme documento F/18, 2 em Romanos, 128, página 294, de 9 de julho de 1869, Arquivos Nacionais da França. Nota de rodapé número 6, conforme documento F/18, 3 em Romano, /124, página 117, de 19 de julho de 1869, Arquivos Nacionais da França. No período final de sua vida, depois da fundação da doutrina espírita, Kardec estava diante de seu conclusivo e não menos importante desafio: estabelecer um projeto para, levando em conta as fraquezas da natureza humana de nosso tempo, perpetuar a organização do espiritismo numa nova fase, a da direção coletiva. Além disso, necessitava defender a doutrina dos ataques dos inimigos, que se opunham, a maior parte deles preocupada com a perda de seus privilégios. Era imprescindível impedir os cismas. O primeiro passo seria estabelecer como condição indispensável uma declaração explícita de cada integrante de que conhece e aceita os conceitos fundamentais da doutrina espírita contidos nas obras de Kardec por meio da universalidade de ensino dos espíritos, para manter a unidade de princípios. Depois, organizar um comitê central com autoridade compartilhada em grupo, de modo que os defeitos e os equívocos de uns deveriam ser superados pelos valores de outros, e fazendo valer as vantagens das decisões tomadas em grupo pela sua maioria. Esse grupo, menor diretivo, seria controlado por outro maior, com representantes dos mais diversos grupos espíritas reunidos em assembleia, com autoridade para resolver questões, determinar diretrizes e conduzir novas pesquisas. Ju, quer fazer algum comentário em relação a essa formação? Eu vou encaminhar lá no grupo os artigos que a gente separou do estudo de sexta, que tem esse artigo dos cismas, acho que fica bacana para quem, né, tiver o interesse de ler. Lá é o próprio Kardec falando, né? E aí, quem quiser se apropriar, né, com mais profundidade, pode ler. Está em Word, depois eu coloco ele lá no grupo, os artigos da Revista Espírita, que Kardec explica bem detalhado como ele queria, né? Uhum. Acho que é isso. Alguém... Eu queria saber uma coisa que eu deveria talvez ter sabido já. A Simone Privato, Lucas, Paulo, etc., eles foram os primeiros a fazer esse tipo de trabalho para comprovar a adulteração? Porque tinha pessoas anterior que também viu lá na França, não teve? Então, a denúncia sempre existiu, né? Que foi feita por Henri Souza. Mas acredito que a pesquisa mesmo de lá na França, né? Partiu da Simone. Acho que é Gustavo, salvo engano, né? Que trabalha lá com a Simone Privato, lá no Centro do Pão da Vida, que era considerado, né, o Kardec espanhol.
foi ele que conversou com a Simone e a partir da pergunta dele, né, qual é o conteúdo, né, definitivo da Gênese, foi onde ela partiu para fazer a pesquisa que resultou no livro O Legado de Allan Kardec, e posteriormente, né, a questão que o Paulo explica lá no Nem Céu Nem Inferno, conversando com o espírito, ele pediu que ele procurasse no Céu e Inferno a palavra livre-arbítrio, e aí foi onde ele fez a busca, né, e constatou que estava diferente do francês, e aí foi onde ele conversou com o Lucas, né, e a Simone passou as orientações, e é esse relato que ele traz aqui, né, e o Lucas foi lá e foi atrás dos documentos, né. Antes disso, fora do Brasil, na própria França, na Europa, nenhum país, nenhum país tinha ainda, independente da denúncia que ficou lá atrás, durante esses anos todos, meio século mais até, né? Nenhum país fez nada, não se comentou, existe um histórico disso? Eu não tenho acesso, não tive acesso, eu não sei como que é, porque, por exemplo, né, a gente não tem para o português a tradução, né, das revistas pós-morte de Kardec, ela vai até 69, então a gente também quase não tem o hábito de ler a revista espírita em si, muito menos depois da morte de Kardec, aonde, né, quando a gente estuda o legado de Allan Kardec, a gente pode ver as citações da Simone e fica claro que foi feito um desvio, né, da proposta de estudo espírita e da própria revista. Quando a gente... Quais foram os países que publicaram a Gênese primeiro, né, e depois Céu e Inferno, independente do Brasil, antes do Brasil, quais foram os primeiros que publicaram a original, que percebendo o que tinha havido, publicaram uma cópia da 4ª edição que não deixa de ser original? Então, eu não sei. O que a gente pode tomar por base é né, aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o próprio Embaçaí, que é o que está, que fez que a FEA usou a tradução dele, ele estava estudando em grupo, e aí ele estava estudando pelo original, e ele fez a denúncia da adulteração. Peraí, não está igual está no francês. Inclusive, né, o capítulo lá, a ciência, que é o item que foi todo retirado. Só que o Embaçaí, ele não fundamentou, tipo, isso, ele achava que isso tinha ocorrido aqui no Brasil, né, o erro na tradução do Brasil, e não foi, na verdade, isso foi um desvio que foi feito lá na França, mas ele não foi atrás de documentação, ele levantou, né, a questão... Tanto que na Gênese tem Só o Brasil que a gente não tem acesso, né, Miriam? Agora que a gente tem, né, a internet e a gente está se comunicando com os outros países. Mas na busca de documentos, né, não se foi feita uma pesquisa, não foi, né, divulgada como a gente viu a da Simone. Ju, parece que só o Colavita, né, o Kardec espanhol, ele foi o único que manteve a Gênese original. Então, aqueles países que trabalhavam com a Gênese do Colavita, todos seguiram sem adulteração. Agora, no Céu e Inferno, me parece que todo mundo foi enganado. Todo mundo inteiro. E aí, depois que o Lucas descobriu, aí todo mundo já mudou. O Lucas foi o primeiro a descobrir? O primeiro do mundo? Comprovar. Ele e o Paulo comprovar. Aí sim, aí o pessoal... Hoje já tem tradução. Hoje tem várias traduções já do Céu e Inferno, não só do Brasil. Tem várias. A gente não se imaginava, né, Miriam? A Gênese já foi uma denúncia que a gente sabe desde o tempo do Henri Sauce. Porque a própria leitura, né, do livro da Berthe Fropo, aquele Muita Luz, a gente consegue se apropriar de tudo que aconteceu, e a própria pesquisa da Simone, que ela traz, né, o que aconteceu com a Revista Espírita, depois da morte de Kardec,
enfim, toda a pesquisa dela. Mas a questão do céu e inferno, eu acredito que não Eu não sei de salva, ninguém. né? Todo mundo caiu e todo mundo mudou agora. Todo mundo voltou. Porque não tem como refutar essa prova, né? Linha por linha, tal, né? Não é questão de refutar na comparação, é questão de direito autoral roubado, né? É adulterada a obra, ponto final, acabou. Essa obra que todo mundo usava não existe lá. Não existe mais. Ela foi Então, e mesmo, Kardec não publicou ela. A gente pegando a revista Espírita, salvo engano, acho que é de 68. Kardec coloca na própria revista Espírita a primeira edição da Gênese, a segunda, ele avisa, tá lá, né? A gente tá estudando, a gente está pesquisando, então tá lá, a primeira e segunda edição da Gênese, e ele coloca, gente, né? Lá próximo da terceira edição, os capítulos da Gênese, todos os itens, item a item, capítulo a capítulo, e está lá o capítulo A Ciência, que foi retirado, né? E aí, fazendo a própria comparação da obra, dos itens, né? Que a Cristina Sarraf fez um trabalho bem importante, ela trouxe, né, a avaliação, publicou lá o jornal com toda a análise que ela fez. A gente até compartilhou no grupo faz tempo, né? Que acho que foi em 2019 que ela fez. Lá no Facebook tem. Isso. E aí, né? E agora a gente estudando a questão, principalmente que foi adiantado para nós no Nem Céu Nem Inferno, capítulo 8, a gente vê lá, né? Claramente, ninguém tem autoridade para decretar um código penal divino, né? Existe uma pena? Existe, mas ela é temporária, né? E aí foi muito que a gente trouxe no estudo de segunda, né? No bate-papo, a gente conversando, né? Sobre isso, sobre existe uma pena, existe, mas ela é temporária, né? Os homens, né? Fizeram Deus à sua imagem e semelhança, um Deus vingativo, um Deus que condena, um Deus que pune. E quanto mais, né, punitivo era esse Deus, mais autoridade ele tinha. Jesus vem desconstruir isso, trazer um Deus de mansuetude, porque ali, né, foi plantada a sementinha de uma pena que não é física, é moral, porque o sofrimento é moral, não é físico, né? Não existe a restituição dos corpos, onde você vai ter um julgamento eterno, uma pena eterna, onde você está condenado ao sofrimento físico, porque é o corpo que queima. Percebe a importância da primeira parte do céu e inferno? E ali, como, né, o Paulo colocou, Kardec faz um resumo no capítulo 8, e este resumo, ele linka com a primeira parte, e faz um link perfeitamente com os exemplos, porque você vai perceber, na parte experimental, o espírito verbalizando. E é fantástico, gente. Todos os depoimentos fazem link com os princípios doutrinários, todos. E não é só a questão do passamento. É uma coerência, né? De um com o outro. Fantástica. Né? Porque, às vezes, ali nos espíritos felizes, o que a gente percebe muito? Ele trabalhando muito a questão do passamento do espírito, né? Como foi o passamento, se teve perturbação, se não teve, quanto tempo durou, né? Se foi as evocações muito, assim, rápidas, logo após a morte, às vezes até no próprio enterro, né? Então, a gente percebe um foco ali profundo no passamento. Mas quando a gente vai estudar, né, os criminosos, que é um depoimento que me chama muita atenção, eu gosto muito, né, de ler os criminosos, os suicidas, você vai ver ali, né, o depoimento totalmente de acordo com os princípios que Kardec traz
e aquilo que ele faz, né, o resuminho ali no capítulo 8. É fantástico. É tudo casadinho, tudo... Você vê a lógica, né, de Kardec, o raciocínio. E aí você pega o outro livro e tá lá, Código Penal da Vida Futura. Né? É o oposto. Mas, assim, até onde a gente sabe, o céu e o inferno foi um baita de um golpe mesmo, entendeu? Como a gente vai começar a estudar agora. Foi um baita de um golpe. E o golpe não é só no conteúdo, né? O golpe é, inclusive, na organização, né? Porque no momento que você tem alguém que manda em você, a pessoa diz o que você estuda, como você vive e o que você tem que fazer. Então, a organização que ele propôs não permitiria que isso acontecesse. Uma das coisas que o movimento brasileiro fez para virar uma religião foi criar uma organização religiosa, onde tem quem diz para onde vai, como vai, o que pode ler, o que não pode, o que tem que fazer. Exatamente como a igreja, exatamente como fizeram na igreja, como fizeram nas igrejas, aliás, né? Não só na católica. Assim, ó, amigo, você percebe aqui, ó, essa fala de Kardec me fez, né, dos espíritos, na verdade, falando para Kardec, há um sentimento, um silêncio geral. Quando veio a questão da Gênese, veio-se um borbúrio e, né, pessoas contra a questão da adulteração, e essas pessoas estão até hoje, né, falando que não houve aquela Gênese clandestina. Agora, referente ao céu e inferno, é um silêncio geral. Um silêncio absoluto. Que você não vê live. Porque não. eles não têm... Gente, não tem como você constatar... Não tem nenhuma live, repararam? Eu reparei. Obra. Da Gênese, tem até hoje live refutando. Do céu e inferno não tem nenhuma refutação. É o que o Espírito fala aqui, gente, é um silêncio que você não vê. É um silêncio maior do que os dos monges do Tibete. É isso aí, Carmen. Viu, não, Cecília? Por isso que não pode ter chefe, viu, Cecília? Eu sei. A Cecília já desistiu não vamos seguir ninguém, não, entendeu? Não adianta seguir alguém que não funciona. Você não será salvo seguindo alguém. Quando eles falam também assim que eles comiam a própria unha, né? Não consegue deturpar alguma coisa, então eles ficam calados. Não, você vê que eles foram brutais, né? Eles incluíram mentiras na obra, incluíram um monte de coisa, deturparam completamente no mais absoluto silêncio, né? Ninguém percebeu, porque isso foi posterior, né? E aí o mundo inteiro caiu nessa. Dificultou para achar a Gênese, né? Tanto que a gente lembra que a gente estudava a Gênese, de vez em quando alguém trazia uma refutação que estava no céu e inferno, que não fazia sentido. Como é que Kardec disse aquilo e aqui está dizendo outra coisa? A única coisa que salvava a gente é que a Gênese era depois do céu e inferno, já ajudava a gente, né? Mas, assim, ficava aquele negócio assim meio atravessado. Pronto, quando descobriu o céu e o inferno, acabou, foi tudo por água abaixo. Aí o silêncio agora é geral. Ninguém nunca mais refutou isso. Outro dia eu estava conversando com o Arthur, falei, Arthur, pro Satiro, depois do céu e inferno, aquelas refutações todas foram por água abaixo. Falei, mas alguém fala, teve um que falou uma vez lá e trouxe, eu falei, você está usando a obra adulterada, vê a original que você vai ver que está exatamente igual aqui. Aí disse que o cara calou a boca e não falou mais nada no estudo. Não tem que falar. Isso, gente, porque em casa espírita não se estudou o céu e o inferno, até porque era um livro muito perigoso, tá? Tem de tudo. Então, claro que era perigoso para a gente conhecer a verdade, embora, né? Mas era um livro. A verdade é sempre perigosa, né? Exatamente. Para quem quer controlar a gente e mandar. Exatamente. E para a gente também, quando a gente não quer aceitar, ela é perigosa também, né? Ela bate de frente com tudo que a gente acredita. Com certeza. Mas é interessante essa abertura aqui do Paulo. Por fim, enquanto ciência de observação, toda atividade do movimento espírita deveria dar continuidade às comunicações amplas e variadas
com os espíritos, pois essa é a condição estrutural de sua teoria científica enquanto observação dos fatos que a constituem. A manutenção do diálogo com os espíritos superiores não só preservaria sua integridade, como permitiria o seu desenvolvimento progressivo, como requer todo conhecimento científico. Era necessária a diversidade de grupos, com todos adotando a mesma doutrina, integrando médiuns capacitados e cientes da necessidade de abrir mão. Gente, vou ler até de novo, tá? Com todos adotando a mesma doutrina, integrando médiuns capacitados e cientes da necessidade de abrir mão da sua personalidade para servir modestamente. Só assim seria possível manter uma rede disponível para a universalidade do ensino dos bons espíritos. Enfim, pretendia Kardec que cada grupo também tivesse o seu comitê, assim como os países, que também teriam suas assembleias regionais e nacionais, que comandariam os comitês centrais, atuando como observatórios, grupos de pesquisa científica, organizados à semelhança de academias científicas para o desenvolvimento e a hegemonia da ciência espírita e sua teoria basilar. Era essa, em linhas gerais, a conclusão do legado de Allan Kardec para a conservação e a perpetuidade da doutrina espírita, até que fosse compreendida pela humanidade como teoria baseada em leis naturais da psicologia humana. Ocorre que, pouco após a desencarnação de seu marido, Amélie Boudet foi convencida a participar da criação de uma empresa puramente comercial, a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, e transferir-lhe todos os direitos sobre as obras e o legado de Allan Kardec, como a Livraria Espírita, a Revista Espírita e sua lista de assinantes, o que ocorreu no mês de julho de 1869. Acreditava ela que, assim, seria possível a publicação das obras de seu marido a preços populares. Todavia, apesar de aportar o equivalente a 62,5% do capital da empresa, Amélie não teria mais nenhum poder sobre esse patrimônio. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi completamente afastada da gestão do espiritismo. Somente 2 proprietários administradores, Armand Delien e Edouard Mathieu Bittard, passaram a gerir essa empresa com poderes absolutos. Mais tarde, renunciaram para deixar Pierre Gaëtan Lemarie como único gestor. Agiram praticamente como donos do espiritismo, de forma autocrática, mercantilista e abandonando o plano de Kardec, o que permitiu a edição e o lançamento das edições adulteradas das 2 últimas obras da codificação, além da divulgação de doutrinas estranhas ao espiritismo. Nota de rodapé número 7. A descrição dos fatos e a apresentação dos documentos originais relativo ao golpe sofrido pelo espiritismo e por Amélie após a morte de Kardec estão relatadas no capítulo 4º da primeira parte do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, edição FEAL 2020. Agora. Algum comentário? Não, né? Que a gente já ouve, eu pelo menos já ouvi várias vezes. Acho que não. A gente já até discutiu isso, né? Como ela foi inocente, aí eles como uma raposa. Bom, agora nós temos a nossa firma, não temos que dar satisfação para ninguém, e a gente faz o que a gente quer. Puro comércio, né? É. Interesses financeiros e sede de poder. Só. Triste. Tudo bem? Continuamos? Começamos o novo item? Eu acho que não, Má, porque esse item é um pouco longo. Uhum.
Já é 9h24 aqui para... O próximo que vai ler, qual que é, Ju? Que eu tive que dar uma saidinha. Os inimigos invisíveis e os refratários. Ah, tá. Vou pôr aqui marcação. Ó, eu achei aqui, gente, ó, o artigo chama A Verdade, e é da Revista Espírita de 65, mês de maio. E, por acaso, eu fui pegar a revista, a outra, para pesquisar se era nesse ano. E olha, gente, que nada é por acaso, né? Olha aqui, ó. A outra revista é de 1863 e é do mês de setembro. Tem uma mensagem que chama O Verdadeiro. Leia as duas mensagens que vocês Fala vão aí de ler. novo, Ju, A verdade Uma é o verdadeiro. verdade Qual é a revista? maio de De 85, 65. de 65, né? 65. E o verdadeiro é de 63, no mês de setembro. Agora aqui, ó. 63. No mês de maio, a mensagem anterior à verdade é assim, ó, Deus não se vinga. E na outra, de setembro, a mensagem anterior à do verdadeiro, ele está trazendo 3 itens. O purgatório, a castidade e o dedo de Deus. Só para a gente ficar curioso e ir lá estudar. Verdade. Se repete, né? Porque né, esses artigos têm tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no Céu e Inferno. De setembro de que ano? O de 63. setembro é de 63. Ok. Que a minha revista preferida é 63. Engraçado, né? A gente aqui, ó, pegando assim a revista em cima, né? Tem muitas questões do Céu e Inferno que ele está tratando dessa revista. Proibição de evocar os mortos. Tendo Moisés proibido de evocar os mortos, é permitido fazê-lo? Né? A própria questão do purgatório que ele está trazendo aqui, o dedo de Deus, são destino dos homens nos 2 mundos, são tudo que a gente vai estudar no Céu e Inferno. A verdade, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É maio de 65. Maio de 65. Mês de maio. É maio de 65 e setembro 60. de 63. Isso. A verdade e o verdadeiro. Isso. Amiga, acho que não tem necessidade da gente dar o recado de novo, né? Porque já Eu acho que todo mundo já pegou, né? A gente vai botar a A gente enquete vai falar no no final. grupo. A gente vai botar a enquete lá no grupo, assim que a gente tiver o horário com o Paulo, com as propostas, quais são as 2, 3 opções para a gente escolher quando é que vai ser o nosso estudo. Tá? Mas semana que vem estaremos aqui, firme e forte. Já 8 tem umas horas. 2 semanas aí, pelo menos, até o dia. E aí eu vou colocar lá no grupo os artigos do Cisma, que são artigos longos, mas dá para a gente, né, ter bastante propriedade do que Kardec queria mesmo. Ah, vale a pena. Aquele artigo é muito bom. É bom mesmo. Ok? Então é isso, gente. Obrigada por mais um estudo. Obrigada. Tchau, gente. Diga, seu Rony. Boa noite. Boa noite Tchau. para Um vocês. abraço. Bom descanso. Bons estudos enquanto dorme. Bora trabalhar. Seu Rony queria falar? Eu quero falar com você, Ju, pode ser? Tá.
Eu gostaria de participar do grupo que vai estudar Revolução às quartas-feiras. Tá, eu vou passar seu nome para o Paulo. O grupo lá eles publicam tudo no Facebook, eu acho. Tem que procurar no... Eu vou ver se o Paulo criou algum link de inscrição. Tá. E aí eu passo lá no grupo de sexta-feira, tá bom, Miriam? Porque eu já tinha comentado com o grupo de sexta. Lá no grupo desse estudo. No grupo do EPT também vai ser publicado. Ele deve estar publicado por agora. Mas vai ser gravado, Ju? Vai. Tá, mas Que precisar bom, me porque inscrever, se precisar me inscrever, você me inscreve, Ju. É Quarta-feira gravado e vai durante- ser transmitido também. Vai ser transmitido para o EPT. Eu quero Vai ser transmitido participar, pro... né? Se eu puder participar, eu quero. Ele vai ser transmitido para o EPT, para o YouTube do EPT, e vai ser transmitido para o Legado, o Facebook do Legado. Quando você fala vai ser transmitido, Ao vivo. Fica gravado, é isso? Eu acho que não é vai ao ser ao vivo. vivo, não, amigo. Ao vivo. E fica gravado no YouTube nosso. É isso que eu quero saber, porque durante a semana, durante o dia, eu não posso, que eu estou trabalhando, né? Mas aí você Esse pode eu posso depois ver à noite. acessar o grupo. Aí A é gente a está vantagem fazendo de o ser grupo junto com eles. aposentada. Aí é a vantagem de ser aposentada. É. Eu posso. Mas eu vai acho chegar que lá. não sei se vai Eles ser vão ao chegar vivo, lá. amigo.